Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um dos maiores mistérios do mundo, se não o maior, que se trata dos Homens de Preto. Já foram apresentados em MIB, naquele filme que você vê com Will Smith, mas também existem filmagens, relatos, desde a década de 60, com a aparição de Homens de Preto. Inclusive, eu vou contar um relato meu pessoal, tá bom? Vou contar, mas vou contar com cuidado aqui. Pessoal, antes de eu iniciar esse vídeo, olha só, no nosso veículo de comunicação oficial, lá do Conteúdo Premium, eu já atualizei, hoje é dia 10/5, já atualizei a lista de 15 alunos que já estão participando dessa turma. Restam apenas 5 vagas. Se você quiser participar, eu recomendo, é uma das melhores aquisições para a sua vida. Primeiro que você vai aprender a desatar as amarras do sistema. E também lá no nosso veículo de comunicação oficial, somente essa semana eu publiquei 5 relatos, testemunhos de alunos que obtiveram sucesso, inclusive alunos que começaram na turma passada. Você consegue conferir todos eles por lá. É um projeto da transparência, você vê tudo ali, você vê os alunos que participaram. Evidentemente eu não deixo o nome completo dos alunos, mas você vê a aquisição, você vê na página de vendas também. Eu só dou aula para 20 alunos, é por isso que a galera tem sucesso, porque os caras têm o meu contato pessoal e apenas 20 alunos que eu dou aula. Então fica muito fácil de eu prestar o meu suporte. Se você quiser participar, só confere se tem link, se tem vaga aí na descrição, primeiro link na descrição ou no comentário fixado, tá bom? Pois bem, senhores, hoje se trata de um filme que se chama Agentes do Destino. Pelo menos é a tradução, né, lá dos Estados Unidos para cá. Agentes do Destino. E o que se trata desse filme? Existem pessoas, não vou dizer pessoas que existe um grande mistério, mas existem uma entidade que é responsável por fazer tudo funcionar. Por exemplo, vamos supor que o presidente dos Estados Unidos, é uma suposição, que ele decidiu dar a louca no cangaço, ele decidiu fazer um exposed, ele se converteu a Cristo, ele não vai mais seguir a agenda mundial. Vamos supor que seja isso, tá? Pois bem, senhores, o que você acha que vai acontecer? Numa hora ou outra, antes mesmo de grandes revelações, ou ele vai ser cortado de linha, né? Mas principalmente ele vai ser substituído. E aí começa a ter relatos de presidentes nos Estados Unidos, por exemplo, do Joe Biden, que a orelha dele em 2005 era completamente diferente de hoje, a entonação de voz, o que o Joe Biden defendia em 2005 ele não defende hoje. Então realmente assim, de tudo que vem acontecendo parece que ele foi substituído. E nós sabemos que existem um tipo de traje emborrachado que é semelhante à pele humana. Inclusive teve uma atora, uma atriz, peço perdão, que ela estava se vestindo de Emma Watson e ela tirou. Eu publiquei isso na nossa rede social principal lá. Ela tirou a máscara e revelou ser outra pessoa. Então não é algo impossível de acontecer. E muitos presidentes foram substituídos, assim como muitos cantores. Agora, por que essas pessoas são substituídas? Por quê? Porque o sistema ele tem que funcionar. O sistema não pode, em hipótese alguma, entrar em colapso. Em hipótese alguma, apresentar falhas. Então, o mundo ele tem pessoas que vão garantir que tudo aquilo que é a pauta da agenda precisa ser cumprida. E se uma pessoa se revelar, eles colocam outra no lugar ou a substituem. E aí, nesse filme Agentes do Destino, a coisa é muito mais severa do que você imagina, porque eles utilizam até mesmo os homens de preto para garantir a história e a integridade. Então, por exemplo, nós tivemos John Kennedy, né? J. Kennedy, e ele basicamente, ele, né, não posso falar a palavra aqui, ele foi picoteado, né, num desfile, e basicamente o Kennedy, ele, antes, 48 horas antes dele ir para o ralo, ele falou que tinha uma grande revelação a fazer, que a NASA, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, era uma farsa.
E todos nós já sabemos, né? E ele iria soltar a louca, deu a louca no cangaço. E rapidamente já foram substituindo as pessoas. Então, o mundo jaz no maligno desde a fundação do mundo, tá? Nós vivemos numa dimensão que é extremamente pesada, ok? E aí existem os agentes do destino nesse filme que vão garantir a integridade, eu vou colocar aqui a integridade, né, da história da humanidade. Só que aí uma pessoa comum, né, que é esse ator aqui, ele descobre, né, ele acaba entrando numa sala que ele não deveria entrar e aí ele se assusta. Por quê? Porque ele entra numa sala e olha só, as pessoas estão, olha lá, tá vendo? Eles estão alterando a mente da pessoa, eles congelam a pessoa. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só, muitas vezes na sua vida você já foi abduzido, você nem sabe. Você nem sabe. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você é caminhoneiro. Vamos supor que você é caminhoneiro. Aí você está dirigindo seu caminhão e você está indo lá para o Nordeste, por exemplo. Você está indo lá de São Paulo para o Nordeste. Com o caminhão, na estrada que está hoje, você vai demorar aí, sei lá, eu não sei como é que o caminhoneiro dirige, mas vamos colocar que você vai demorar aí 24 horas. Só que aí tu pega o caminhão, tu começa a dirigir, passa 3 horas, você já está no Nordeste. Aí você fala assim, peraí, eu não me lembro do percurso anterior, eu não me lembro das últimas 21 horas dirigindo, eu não me lembro de nada, eu só me lembro que eu estava pegando o caminhão, passou algumas horas e agora eu estou aqui. Eu não me lembro. Isso já aconteceu com caminhoneiros, galera que dirige caminhonete, isso já aconteceu até com avião. Então, tipo, os caras estavam indo, eu acho que era próximo do Triângulo das Bermudas, os caras estavam indo para, eu acho que é para a Europa, e basicamente o avião que deveria chegar em tal lugar, em tal hora, chegou 15 minutos depois que levantou voo. Aí os caras ficaram se perguntando, peraí, mas como é que o avião chegou 15 minutos depois que eles... Foi um único caso repentino desse, entendeu? E aí o que eles fizeram quando o avião chegou cedo? Eles basicamente, tá, tiveram que confinar as pessoas, né? As pessoas desapareceram, as pessoas que pegaram aquele voo. Eu nunca ouvi falar desses caras, se sobreviveu ou não. Não tem uma declaração, tem uma filmagem. Eu não sei se nem está vivo. E basicamente os caras isolaram a história. Porque você imagina, tu pega um avião e em 15 minutos tu chega no teu destino. Uma porrada de pessoas. O que vai acabar acontecendo? Isso vai estourar. E as pessoas vão começar a se questionar. Então eles são meio que os controladores, tá? Eles que determinam a história. E olha só. Aí, olha que coisa interessante, né? E esse cara ele começa a se questionar o que ele viu. Só que aí, né? Esse cara fala assim: peguem-nos, peguem. E aí começa aquela história de o cara fugir. Ele vai tentando fugir, mas não tem como fugir dos homens de preto. Aí ele é pego, né? E aí esses caras que são os homens de preto, os principais, eles não têm um pelo. Eles são brancos, usam essas roupas sociais, com chapéu, não tem um pelo, são brancos, anêmicos, e eles conseguem ter o poder da telepatia. Eles conseguem saber, telepatia, eles conseguem saber o que você está pensando. Exatamente o que você está pensando. E aí, e isso não é impossível. Eu já trouxe relatos de agentes da SEAL, como também um ex-militar brasileiro extremamente condecorado, que hoje está aposentado, já está com seus 70 e tantos anos, prestes a bater as botas, que decidiu falar de algumas missões secretas que ele participou e que ele enfrentou extraterrestres, tá? Não é porque o cara já tá para morrer mesmo, o cara não tá nem aí, né? E aí, basicamente, é o seguinte, cara. Esses caras, quando eles fazem a missão de extraterrestre, esses caras que vão interrogar os soldados, né? Garantir que os soldados não falem nada. Inclusive, durante um certo tempo, eles estão sempre investigando as pessoas. Pois bem, um caso que chegou a acontecer comigo, isso foi em 2000 e... Eu acho que foi mais ou menos 2014, tá? Mais ou menos 2014, 2015, entre metade de 2014 ao início de 2015, tá? Eu tinha começado um canal no YouTube, né, em 2010, só que nessa época a audiência no YouTube ela bombava muito mais do que agora. Então, por exemplo,
você fazia um vídeo no YouTube, o alcance dele não morria. Eu já cheguei a fazer vídeo que pegou 2, 3, 4, 5 milhões de visualização. Teve um vídeo que eu fiz chamado Lei do Silêncio, que pegou 7 milhões de visualização. Então são vídeos antigos, tá? Depois eles foram saindo de linha, foram acabando. Mas o importante é o seguinte: eu tinha feito um vídeo sobre o caso Varginha, né? Que é um caso, não é recente, mas ele é um caso não tão antigo, né? E tinha falado de um caso sobre extraterrestres. Eu não vou falar o nome do caso, tá? Muito recente, cara. Uma coisa que tinha acontecido há mais ou menos aí 30 dias. E aí, qual que foi o meu problema? Eu não conhecia a internet. Você não pode dar nome aos bois. Por exemplo, você não pode chegar e falar o diretor de tal organização estava lá, tal pessoa estava lá. Você não pode fazer isso. E o YouTube era uma plataforma sem lei. Então os caras não censuravam. Não existia esse negócio de strike, nada disso, cara. Era uma terra sem lei. Você encontrava vídeos, até vídeos que você não queria ver ali. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava morando no apartamento, eu recebi uma visita indesejada de pessoas assim, brancas, com essa roupa social, e eles falaram para mim o seguinte: ó, não gostamos do que você fala na internet, e basicamente, eu quero que você nunca mais fale sobre isso, tal, tal, tal. E eu falei, ok, o que eu posso fazer? Não conheço os caras, eles bateram na minha porta. E eu morando em condomínio, com porteiro, portaria 24 horas, filme com câmeras, e nenhuma câmera registrou nada. E aí, basicamente, qual que foi a lição que eu tomei? Certos assuntos, eu coloco o vídeo em privado no YouTube, espero mais ou menos 24, 48 horas, para saber se o vídeo pode ir ao ar ou não. Se os vídeos que estão amarelados, eu tiro do ar, eu nem publico. Então eu tô assim, aqueles que eles não querem que eu publico, eu tiro do ar o assunto, morreu, não falo mais. E aí eu fui aprendendo a não falar nomes, a pegar, por exemplo, você vai falar de ufologia, não fala dos casos recentes, fala dos casos antigos. Porque muitas vezes as pessoas são extremamente burras, sem brincadeira, é uma idiocracia. E você é uma pessoa inteligente, você descobre uma pista que faz chegar ali no ponto X. E assim, isso gera um alerta para os caras. Porque existe uma inteligência artificial que fica circulando na internet e não permite que nada passe. E aí, basicamente, é um conselho que eu te dou: não fale de casos recentes, entendeu? Então, por exemplo, o caso Varginha é um caso que eu não gosto de falar muito abertamente. E tem um caso no Brasil, no Amazonas, que eles tiveram que isolar uma ilha, uma ilha com índios. Eu não vou falar desse caso também. Então, tem certas coisas que eu, assim, eu não falo. E aí eu fui aprendendo a lição. Eu fui vendo, e hoje em dia já tem, sei lá, cara, quase 10 anos que eu nunca mais vi esses caras. Eu estou extremamente satisfeito e feliz de nunca mais vê-los. Eu estou extremamente satisfeito e feliz. E nesse filme, Os Agentes do Destino, mostra exatamente isso. Esses caras controlam o mundo, controlam tudo. Eles determinam como é que é a história. E aí o que acontece? Aqui no filme é um filme que fala coisas básicas, né? A gente controla, a gente que fez com que o seu café derramasse. Eles falam assim: você estava indo para o serviço, aí de repente o café derramou na sua blusa, aí você teve que voltar para casa de carro, trocar, você demorou mais 40 minutos para ir para o serviço. Aí ele fala assim: quem derramou esse café foi a gente. Né? Foi a gente. E aí por quê? Porque eles provavelmente estavam dentro da sua sala ou dentro de algum lugar, né, do escritório, fazendo algum tipo de varredura. Às vezes, alguma coisa aconteceu ali e eles estão ali fazendo a varredura. E aí eles falam: o copo quebra, seu pneu fura e você não consegue chegar no destino. Por quê? Porque eles estão controlando todos esses eventos. O carro quebra, se assaltar, tudo acontece para que você não chegue no lugar. Porque eles ainda estão lá fazendo o que tem que fazer. Depois eles somem. Então, assim, existe um estudo que fala que de cada 3 seres humanos na Terra, um ser humano já foi não só abduzido, mas estudado. Uma pessoa já foi observada pelos extraterrestres. Eu acredito que até mais do que isso. Então, muitas coisas acontecem como isso. A gente não percebe. A gente está, por exemplo, a gente está com um copo de café na mão, o copo estoura sozinho.
Ou de repente você vai pegar um copo na cozinha, o copo cai. Você não encostou no copo, nenhuma força aconteceu, o copo caiu ali, quebrou. Por quê? Para ganhar tempo, para fazer com que você desperdice o seu tempo ali e, ao mesmo tempo que você desperdice o seu tempo, eles consigam resolver os problemas. Aí o que aconteceu com aquele cara que tá sendo preso aqui? O café deveria derramar na camisa dele, mas por alguma coisa, não desconhecemos, o café não derramou. E aí ele conseguiu enxergar esses caras. E o mais interessante aqui é que quando eles chegam. Deixa eu pegar aqui. Olha só, quando eles chegam, o cara tá acordando, ó. O cara vai lá e tá acordando, né? Quando ele acorda aqui, ó, esse lugar aqui parece muito aquela questão dos andares subterrâneos, né? Eu esqueci o nome. Tem um movimento na internet, no YouTube, que está crescendo, que é o seguinte: os caras eles encontram uma passagem secreta, né? E nessa passagem secreta eles adentram em túneis. E aí eles ficam no subterrâneo, procurando saída. E eventualmente tem um monstro, tem uma coisas misteriosas. Eu esqueci, por favor, se você lembra o nome disso, escreva aqui embaixo aqui para as pessoas se informarem melhor. E justamente o cara é interrogado num lugar desse. Só que tenta entender uma coisa: esse filme é um filme antigo. É um filme que os caras usando o telefone estão usando aqueles telefones de antena que você abre o flip e puxa a anteninha para conversar. E hoje que nós temos essa história de subterrâneo, entendeu? Então a ficção imita a realidade. O filme ele chama Agentes do Destino, tá? Ele se chama Agente do Destino. E aí os caras vão lá e tem que resolver a coisa, ó, tá? O mais interessante aqui no filme é o seguinte, né? Que eu acho que é interessante. O filme dá uma chance para esse cara. Eles iam resetar o cara, a memória do cara, né? Mas por algum milagre, o chefão lá não quis resetar a memória desse cara. Claro, é o filme, né, pessoal? Mas na realidade, iriam resetar a memória desse cara. Ele nem iria lembrar que passou por ali. Às vezes seria lembrado como um sonho, um devaneio. Aí o interessante é o seguinte: o cara ele é julgado, olha só, ele é julgado dentro do escritório. Só que aí, quando ele é interrogado pelo cara que estava sendo analisado, ó, ele vai lá, levanta, ó, e ele olha para a porta, ele tenta abrir a porta. Só que aí é uma sala novamente. E aí o que acaba acontecendo? O cara começa a entrar em delírio, ele não sabe se é realidade aquilo que ele passou ou se ele tomou um tropeço, alguma coisa. E aí começa a história do filme. Assim, não é um filme, pessoal, com uma produção igual Mibs, Homem de Preto, que é uma produção milionária. Esse filme é um filme que gastou duas empadinhas, um quisuco e um caldo de cana, entendeu? Mas é um filme que vale muito a pena pra você ver, porque fala, pelo menos nos diálogos, nos mostra sobre esses seres, entendeu? Então, assim, se você gosta de mistério, se tu gosta de coisas que vão além da compreensão humana, eu sugiro que você assista, até mesmo para você se antenar. Não é um filme de terror, dá para você assistir tranquilamente, tá? Mas é apenas para você se informar mesmo, tá? Sobre as coisas que sucedem no mundo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha agregado valores. Quem quiser conhecer meu trabalho, só confere se ainda tem vagas. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo tem 5 vagas. Então confere na descrição para você poder participar e desatar essas amarras monstruosas aí do sistema, tá? Eu tenho certeza que vai ser algo gratificante aí para sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.